Olá, pessoal, boa tarde de novo. Tudo bom? Muito calor por aí? Olá, Boa tarde. Antes de mais nada, obrigada, muito obrigada pelo interesse. A gente fica super feliz com a presença de vocês. O negócio aqui está bombando hoje. Muita gente interessada em saber como funcionam como funcionam as provas para os certificados, para o Goethe Certificado, e aí a gente tem a pessoa perfeita para fazer isso, que é a Flávia Matsuda, que é professora de alemão no Goethe Instituto e também coordenadora de exames. Daí ela vai mostrar para vocês tudo, quais são os segredos, e vocês a todo momento podem fazer pergunta, até por uma dinâmica da apresentação para rolar mais fácil. A gente vai concentrar as perguntas no final, mas podem ir colocando as perguntas no chat, tá bom? E eu comecei explicando o conteúdo e sem apresentar direito tanto o projeto quanto a mim e as minhas colegas que trabalham comigo no projeto. Meu nome é Carla, e junto com a Érica e com a Gabriela, nós somos responsáveis pelo projeto Pré-Integração no Brasil. Esse projeto é cofinanciado pela União Europeia, executado pelo Goethe Instituto em São Paulo, mas com abrangência nacional, vale para todo o Brasil, por isso que hoje aqui a gente tem gente de todos os lugares, que a gente fica super feliz também. E a ideia desse projeto é justamente ajudar as pessoas que se decidiram por migrar para a Alemanha por motivos pessoais ou profissionais achou? a se prepararem nesse processo. Então, assim, Thanks. a gente tem várias atividades, né, como esse evento de hoje aqui, alguns treinamentos, a gente também tem uma série de entrevistas com brasileiros e brasileiras que moram na Alemanha, e cursos, a gente em breve vai também apresentar alguns cursos, treinamentos, e a gente também oferece aconselhamentos individuais. Então, vocês podem se inscrever através do nosso site, preencher um formulário e solicitar um atendimento individual. Todas as medidas do projeto, isso é muito importante dizer, não tem custo. Todas são gratuitas, todas as ofertas. Então, eu vou já passar para a Flávia para não roubar mais tempo dela, que ela tem muito o que falar aqui. Só pelas perguntas que a gente recebeu antecipadamente, a gente vai ter um tempo divertido aqui com a Flávia. Flávia, Ah, muito obrigada pela sua eu é que disponibilidade. agradeço. Ô, Carla, muito obrigada. Eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, desse projeto maravilhoso e necessário, né, nesse momento, né? Estou muito feliz realmente de estar por aqui. Eu vejo que tem alguns nomes conhecidos que foram meus alunos, que eu vejo aqui com muito carinho, Daniel, Pedro. É, que legal, a Sara também. Que bom que você está por aqui, Sara. Que bom ver todos vocês, conhecer vocês também. Como a Carla estava dizendo, eu sou professora de alemão aqui no Goethe Instituto de São Paulo e sou também coordenadora da parte de exames. Então, quer dizer, eu sou responsável pela organização e pela realização dos exames aqui no Instituto de São Paulo, né? Então, eu trabalho na organização, estou por trás também em todos os dias de prova, tá? O que a gente preparou para vocês hoje? De início, eu vou apresentar para vocês o portfólio de exames do Instituto, do Goethe Institut. Depois a gente abre para perguntas com relação àquilo que foi dito, tá? Depois eu vou com vocês para o site para a gente verificar assim, com mais exatidão dois modelos de prova, que são duas provas bastante procuradas, o A1 e o B1, tá? E como a gente vê que tem gente aqui de várias partes do Brasil, eu vou mostrar para vocês, então, como é que vocês localizam no site o endereço de todos os centros de aplicação das provas do Goethe, sem que vocês necessariamente tenham que ir a um instituto, tá? Carla? Eu esqueci de falar uma coisa primordial. O projeto para integração vai oferecer bolsas de estudo para os cursos preparatórios para o Goethe Certificado. Então a gente vai mandar um e-mail para as pessoas que se inscreveram.
porque a gente tem um formulário, vocês vão dizer qual é o nível, a gente vai ver que níveis são mais demandados, mas depois vocês vão receber detalhes, ou ao final desse evento com certeza, e mais para frente também em detalhes. Mas quem tiver interesse vai receber, responda o nosso e-mail e logo vai fazer a inscrição, tá bom? Que legal, que boa notícia, né? Então, vai ficar mais interessante ainda quando vocês falarem das bolsas, né? Vamos começar então, gente. Bom, aqui a gente tem para vocês uma apresentação para ajudar aqui as informações que a gente vai dando, tá? Bom, com relação ao Instituto Goethe, acho que boa parte de vocês conhece a instituição, né? Então, é uma instituição que conta com o auxílio uma instituição governamental alemã, né, cujos objetivos são atualização da imagem da Alemanha, apresentação da cultura alemã contemporânea e a inserção da língua e da cultura alemãs no sistema educacional. Então, vocês veem, por exemplo, são 159 institutos mundo afora, tá? Centros Goethe e presentes em 98 países, tá? A gente vai falar, então, mais especificamente das provas do Instituto Goethe, né? Essas provas, então, atendem às 17 normas de qualidade da Associação de Examinadores de Línguas na Europa, descrita por essa sigla aqui, né? Essas 17 normas, então, dizem respeito à concepção, aplicação de exames. E aqui vocês veem as provas oferecidas pelo Instituto Goethe. Aqui nós temos, então, todas as provas, cada prova referente a um nível do quadro comum de referência europeu, né? Então, vocês conhecem, já devem ter ouvido falar desse quadro, né? Que ele orienta o ensino das línguas europeias, né? Então, nós temos aqui para o nível A, por exemplo, o uso elementar da língua. Para o nível B, nós temos o uso autônomo, e para o nível C, o uso competente da língua. Tá? Então, para cada um dos níveis, a gente tem o exame adequado, apropriado. Tá? Algumas dessas provas são provas modulares, como é o caso do Goethe-Zertifikat B1, do B1, do B2 e do C2. Tá? A prova modular consiste no fato de que você pode prestar as 4 habilidades, que são elas, né? A compreensão auditiva, a compreensão a leitura, escrever e falar, né? Então, se houver necessidade de, por exemplo, você repetir algum dos módulos, por exemplo, você tem essa possibilidade nas provas de B1, de B2 e de C2, tá? A gente vai falar um pouco agora da qualidade do reconhecimento aqui dos nossos exames. O que a gente entende por qualidade? A qualidade consiste em uma correção objetiva, né? Os nossos avaliadores são treinados, são instruídos e habilitados para que a correção seja a mais objetiva. As provas são modulares, a validade dos exames é a validade indeterminada. Significa que o exame não perde a validade dele. O que acontece, né, é que a gente vê que, por exemplo, as instituições que exigem uma certificação vão, por exemplo, determinar que o certificado não seja emitido há mais do que, por exemplo, 2 anos, né? Mas o certificado em si, ele tem validade indeterminada. E a gente também leva em consideração o fator da diversidade. O que significa diversidade? Por exemplo, a possibilidade de adolescentes, dos exames para jovens. A gente também oferece, então, aqui os exames nos níveis A1, A2, B1 e B2, tá? Conteúdo adaptado, porque a gente sabe bem que a realidade de um adulto é uma realidade diferente da realidade de um jovem, de um adolescente, tá? Nós temos também a oferta do Goethe-Test pro Pflege, que é um exame voltado para profissionais da área da saúde, mais especificamente para a área da enfermagem, para enfermeiros, cuidadores, né? É uma prova semidigital, significa que a parte da leitura e a parte auditiva, ela é feita no computador, só que lá no instituto mesmo, no centro de aplicação de prova, tá? Não é feita em casa ou de qualquer outro lugar. É uma prova voltada para o nível B2 cuja linguagem é dirigida para a área de saúde, né? Então, aqueles jargões, por exemplo, aplicar uma injeção, são todos previstos aqui nesse tipo de avaliação, desse tipo de prova, tá bom? O Goethe Instituto também aplica o Test DAF e o Test AS.
Então, quanto a isso, vocês encontram mais informações no site, vocês se inscrevem, inclusive, no site do TestDAF e do TestAS, para realizarem essas duas provas também, que são parte do nosso portfólio, tá? Quanto à preparação para as provas, vocês contam, por exemplo, com materiais e exercícios no nosso site. Isso que eu tinha falado para vocês, que a gente vai percorrer juntos para verificar como é que funciona, tá? Materiais, exercícios com base em modelos de prova, tá? Os institutos, o Goethe Instituto também oferece cursos preparatórios para os exames, né? Então, onde a gente aborda estratégias para a prova, vocês conhecem, vocês familiarizam com os formatos, os tempos de prova, né? Então, tudo isso é previsto e trabalhado nesses cursos. Aqui vocês veem o e-mail da Secretaria de Cursos e de Inscrições para Exames do Goethe de São Paulo, tá? Isso a gente vai retomar novamente, a gente vai retomar quando a gente estiver no site. E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma pergunta para fazer em relação ao nosso portfólio de provas. Vocês podem abrir o microfone, vocês podem... Como é que vocês preferem fazer? Olá, Danilo aqui. Oi, Danilo. Só com relação ao módulo, se precisar de repetir algum módulo, só pode repetir na mesma unidade que fez, correto? Você, Ou na pode verdade, ser em outra unidade também? pode ser em outras unidades do Instituto, viu, Danilo? Tá? Então, assim, vamos supor que você prestou a prova do B1, você não foi aprovado, não conseguiu aprovação em um dos módulos. Vamos supor que você consegue fazer esse módulo que está faltando no Instituto do Rio. Se isso for feito dentro de um ano, você consegue que o Instituto emita um certificado para você contendo a aprovação dos 4 módulos, tá? Mas isso tem que ser dentro de um ano. Mas existe a possibilidade, sim, de você prestar em diferentes institutos, tá? Entendi, obrigado. Que agradeço. Temos mais perguntas? Posso fazer uma pergunta? Sim, Paulo, por favor. Só um A pergunta que eu pouquinho, quero Paulo. saber assim, é uma pergunta que eu faço assim, para exames preparatórios, tem provas de anos anteriores para preparar, para a gente saber como é que é feita a prova? Ah, Tem sim, assim? com relação à preparação, a gente vai, então, agora juntos lá para o site do Instituto, vou mostrar como é que vocês todos têm acesso a esse material, onde vocês acham essas informações, eu vou mostrar agora junto com vocês, tá? Tem provas anteriores, assim, algum de anos que caíram, ou não, isso é uma coisa que é sigilosa. A gente pode voltar a falar mais detalhadamente sobre materiais também, tá? Tá. E aí isso engloba o uso de outros modelos de prova. Carla, você queria falar? É porque eu vou tentar dar uma moderada aqui. A Larissa está com a mão, a Larissa Moedo está com a mãozinha levantada e agora o Daniel. Pode falar, Larissa. Boa tarde. Na verdade, a Boa minha tarde. dúvida é em relação a essa prova de certificação do FLIG que vocês têm agora, né, do BESVAI. E vocês vão ter algum curso preparatório também para quem vai prestar essa prova ou não? Uhum. Larissa, você repete, por favor, por gentileza, sobre qual prova que você perguntou, porque acho que a acústica para mim não ficou legal. É a do FLIG, Ah, do sim, BESVAI. certo. Vai Bom, a ter gente curso vai... preparatório ou não? Exatamente, a gente está com essa possibilidade, você pode enviar um e-mail para o cursos-sãopaulo@goethe.de para se informar certinho sobre essa possibilidade, tá? Tá bom, obrigada. Posso mostrar aqui de novo aqui o e-mail, tá? Eu pus no chat também. Ah, legal, obrigada, Carla. Daniel, pode perguntar. Você está com a mão levantada. Oi, obrigado. Oi, Flávia. Oi, Daniel. Oi, tudo bom? Bem, e você? Espero que você esteja bem também. Tô bem, obrigado. Bom. Eu queria saber, você citou que as provas que são modulares, né, que pode fazer um módulo só, no caso da prova do C1, você não citou ela como uma prova modular. Aí, se eu não passo em alguma das habilidades, eu teria que fazer a prova inteira, os 4 módulos? É isso, Daniel. Por enquanto, a prova do C1 ainda não é modular, tá? Mas a gente trabalha aqui com a possibilidade de um novo modelo a partir do próximo ano. Mas, por enquanto, ela realmente não é modular mesmo. Entendi. Tá bom, Tá? obrigado. Imagina. Isadora.
Boa tarde, Liz, tudo bem? Tudo bom? Olá. Tudo jóia. Bom, a minha pergunta era a seguinte, na Alemanha, assim, a valorização do Goethe-Certificado e do teste DAF tem alguma diferença? Tipo, por exemplo, o Goethe-Certificado voltado mais para quem vai ingressar numa universidade, ou o teste DAF é mais utilizado para empresas? Como que é essa exigência, esse requerimento das empresas para os certificados? Uhum. Olha, Isadora, né? Isso. Eu diria, Isadora, o seguinte, você teria que verificar, na verdade, qual o certificado, esse seria, na verdade, o ponto de partida, né? Qual o certificado a instituição a que você está se candidatando para estudar, qual é o certificado que você precisa ter? É o Goethe-Certificado ou é o TestDAF? Normalmente, a gente tem a experiência de que as universidades, ambos são aceitos, os dois, pelas universidades. Tá? E aí você verifica, por exemplo, de acordo com a sua organização, se para você está mais fácil prestar o TestDAF ou para você está mais fácil prestar o Goethe-Certificado, né? Então são provas assim que se dirigem ao mesmo nível, né? B2 ou C1, cada prova tem o seu, no caso do Goethe-Certificado, tem o seu exame apropriado, né? O exame do B2, o exame do B2 e o exame do C1. O TestDAF você pode ficar você com a mesma prova vai obter o resultado entre B2 e C1, né? Se você se sente mais familiarizada com o TestDAF ou com o Goethe-Certificado, você tem essa liberdade, mas de início você precisaria verificar realmente com a instituição a qual você está se candidatando, tá? Tá, entendi. Obrigada. Eu que agradeço. Bianca? Eu gostaria de perguntar em relação ao conteúdo gramatical da prova, porque a gente estuda tanta gramática e quando a gente começa a fazer os modelos de exame, a gente vê que não tem nenhuma questão de gramática ou questões como a gente vê nas provas de nível, quando você vai entrar na escola, que fazem aquelas provas de nível que pelo menos pede para você colocar preposição e outras questões assim. E porque onde eu estudo, aqui na Alemanha, aquele teste TELC, que eu não sei se é o mesmo AS que você falou. Não, são provas diferentes, Bianca. Ah, tá. Desculpa. Mas assim, a gente vê que às vezes tem as interpretações de texto, né? A parte de escrever. Mas assim, às vezes a gente fica meio perdido, né? Porque a gente gasta tanto tempo estudando gramática e aí você vai fazer a prova, não tem nada a ver. Poxa, Uma Bianca. orientação aí. Certo, vamos lá. Bom, acho que alguém escreveu aqui no chat que gramática é muito importante, e eu acho que eu me junto a essa opinião, mas é o seguinte, se você disser, por exemplo, assim, eu esperava que tivesse na prova, por exemplo, um exercício onde eu preenchesse lacunas com terminações de adjetivo, para colocar a preposição correta, isso realmente é um tipo de exercício que não é mais presente nas provas. Como é que a gramática aparece? A gente estava falando das 4 habilidades, né? Ler, ouvir, falar, escrever. No ato de falar e no ato de escrever, a gente, enquanto avaliador, vai estar observando o uso dessa gramática. Se o candidato está utilizando as preposições adequadas, as terminações adequadas, as conjugações adequadas, tudo isso está ainda sendo avaliado, só que nesse contexto de comunicação, né? Vamos supor que na parte da escrita você tem que escrever um e-mail para um chefe dizendo que você, por exemplo, precisa de um documento, né? Então, assim, você vai usar nessa situação comunicativa tudo isso que você aprendeu em gramática. E é através dessa possibilidade que a gente examina o quesito gramática, tá? Não que ele não caia mais, ele está sempre ali presente, só que não mais nesse formato de preencher lacuna, ou de escolher a preposição certa entre 4 possibilidades, por exemplo, tá? Legal. E eu vejo também que a parte escrita costuma ter sempre o mesmo formato, né? Geralmente você tem que sempre escrever um e-mail, ou seja, a gente pode treinar esses tipos de modelo, né, para poder fazer a prova. Isso. Então, vamos supor que assim, a situação de prova, ela parte de uma situação da realidade da pessoa, né? Então, assim,
Vamos pegar, por exemplo, a prova do B1, que a gente vai falar, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, assim, são 3 textos na parte escrita do B1. A primeira parte, realmente, é um e-mail em que você vai relatar sobre um acontecimento. Esse acontecimento pode variar, pode ser uma festa, pode ser um piquenique, pode ser uma reunião, pode ser um filme, pode ser um encontro de amigos. Você vai descrever um acontecimento, assim como você descreveria na sua vida, escrevendo, contando alguma coisa para um amigo, né? O segundo texto é como é que se diz? Um textinho, assim, uma participação num fórum de discussão, vamos dizer assim, né? Então, tem um tema lá mais ou menos controverso, por exemplo, você é a favor do uso dos livros digitais ou o livro em papel? Aí você vai ver o exemplo de uma opinião de uma pessoa, você vai reagir àquela opinião assim como se você estivesse reagindo numa discussão na internet, num post de internet, né? Então, é esse formato. O terceiro texto é um e-mail mais formal, né? Que você vai se dirigir ao seu chefe, você vai comunicar alguma coisa a ele. E você tem razão, o formato é esse, o que varia é a situação em si, e é tudo baseado, porque é tudo baseado, por exemplo, na realidade do usuário da língua, tá? Então, você tem razão. É um formato fixo mesmo. E a gente pegou como exemplo a prova do B1, assim como a prova do B2 tem o seu formato, assim como a prova do A2 tem o seu formato, a do A1 também, tá bom? Tá certo. Danke. Gerne. Débora, tudo bom, Débora? Oi, tudo bem, gente? Oi, Carla. Tudo jóia? Sim. Uma pergunta, você falou que a prova C1 não é modular, né? Uhum. Isso significa que as 4 partes, né, Hören, Schreiben e assim por diante, tem que ser feitas no mesmo dia. Exatamente, Débora. E você saberia dizer qual é a pontuação mínima para passar no C1? Sim, você tem que, os 4 níveis vão totalizar 100 pontos, você tem que atingir 60%, tá? Então, se a gente pensar na divisão de prova escrita e prova oral, por exemplo, você tem que atingir 45 na prova escrita e 15 pontos na prova oral, para totalizar 60 e conseguir aprovação no C1, tá? Entendi. Tá bom. Obrigada. Imagina. Mariana? Oi, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a minha dúvida era bem próxima da dúvida da Débora, só que em relação ao A1. Eu queria saber como que funciona a avaliação, né, a pontuação. É no mesmo esquema que você acabou de explicar? É no mesmo esquema, Mariana. Então, você tem que atingir 60% da totalidade da prova, né? Você tem que dar 60% das respostas corretamente. E o A1 também não é uma prova modular, então você tem a parte escrita, né? Que você vai ter a leitura, a compreensão auditiva, vai escrever um texto, depois tem a prova oral, né? Então, a do A1 a gente trabalha, por exemplo, com perguntas e reações, respostas com relação a situações do dia a dia, tá? Então, mesma coisa, 60% de acertos, tá? E, assim, é 60% do total, né? Juntando as 4. 60% do total. Então, a mesma coisa, você tem que atingir 45 na prova escrita e 15 na parte oral. Então, é que eu fiquei com dúvida nisso. E aí, a outra parte, por exemplo, de leitura e de fala, aí como que entra na... É assim, vamos supor que são 4 habilidades, né? Uhum. Então, se em cada uma delas para cada uma delas a gente imagina 25 pontos, sim, tá? Não significa, por exemplo, que se você fizer zerar a prova oral e for bem na parte escrita, que você vai ser aprovada. Você tem que atingir uma porcentagem também na parte oral, tá? Entendi. Então, desses 25, você tem que atingir pelo menos 15. Desculpa, entendi. Tá? Tá Porque bom. a gente vai aí... juntar com a pontuação da parte oral. Escrita, desculpa. Tá, e aí a outra dúvida também já falaram sobre isso, mas eu não sei se ficou claro para mim. Por exemplo, para uma universidade, existe um nível assim, como que eu posso... É geral ou cada universidade ela pede um nível? Mariana, isso é interessante você verificar na instituição para a qual você está se candidatando, porque, assim, existe uma variação, uma ligeira variação entre cursos, entre universidades. Então, a gente vai estar falando, por exemplo, entre B2, C1, talvez, tá? Dependendo da área e da faculdade. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, só vou
a gente vai dar sequência a essas pessoas que já se manifestaram aqui, mas eu vou pedir gentilmente que vocês mandem as suas perguntas pelo chat, porque aí às vezes a gente consegue condensar as perguntas, senão a gente vai ficar com a Flavinha aqui até 8 da noite. E isso é um ótimo sinal, mas estou tentando otimizar o tempo. Tudo bem? Vocês podem mandar pelo chat as dúvidas, mas a gente ainda vai com José, desculpa se eu falar o seu nome errado, Vacene, e a Larissa, e aí a gente, por favor, eu peço para vocês colocarem as perguntas no chat, tá? Agora, tudo que vocês perguntarem, se eventualmente a gente não conseguir responder aqui, a gente manda depois por e-mail, alguma informação. Ninguém vai sair daqui sem resposta, tá bom? Vou baixar minha mão. Pode falar, José. Boa tarde. São duas dúvidas, né? É bem rápido, que eu sei que são muitas dúvidas, e aí a gente vai interagindo aí. Mas, por exemplo, eu vejo muita em questão de busca de emprego, né? A definição seguinte, bom conhecimento de alemão, né? Ou outros, assim, excelente conhecimento do alemão, né? Aí eu fico na dúvida sempre em relação ao enquadramento disso aí. O que é que se entende por um bom conhecimento de alemão, né? Em termos de uma demanda de emprego, né? É o B1, é o B2, é o C1, sabe? Essa é uma dúvida que eu tenho. E outra dúvida é em relação à questão da realização da prova, porque eu moro em Fortaleza, e em Fortaleza não tem o Goethe Instituto, né? Aí o que é que eu estou me preparando, fazendo aula online, através do Goethe de Salvador, né? E aí a minha dúvida é bem assim, bem prática mesmo, bem operacional. Para eu fazer eu teria que ir para Salvador, no caso, fazer o teste de proficiência do B1, no meu caso aqui, porque já que em Fortaleza não tem outro, né? Não tem Goethe Instituto, ou teria alguma outra forma? Tá. Vamos lá, José. Então, com relação à sua primeira pergunta, o que se entende por excelente alemão? Era isso, né? Exatamente. Tá, então, a gente estava falando no começo daquela apresentação sobre o quadro comum de referência europeu, né? Então, a gente tem lá os níveis A, B e C. Então, o nível A, a gente entende por o uso elementar da língua. O que é o uso elementar da língua? Você consegue, por exemplo, perguntar pelo preço de alguma coisa e entender a resposta. Certo. Tá? Aí depois a gente vai para o nível B, que prevê o nível, um uso autônomo da língua. Então, você consegue justificar um ponto de vista, participar de uma discussão, por exemplo. Tá? E o nível C, que corresponde ao uso competente da língua. Exatamente. Tá? Então, seria interessante você navegar entre essas diferenciações para a gente ter também, para você ter clareza também do que você quer oferecer do seu alemão, tá? Então, se você pergunta o preço de alguma coisa e já entende, você tem um uso mais ou menos elementar da língua, e por aí vai, tá? Isso com relação à sua primeira questão, tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, tá bom. Quanto a Fortaleza, Salvador, a gente tem o Goethe em Salvador, em Fortaleza não, isso é verdade. Como a gente estava dizendo, vocês dispõem de centros de aplicação de prova distribuídos em outras cidades que não somente as cidades onde tem o Instituto Goethe, no caso de Salvador, São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre, e o Goethe Centrum de Brasília também, tá? Bom, quanto a isso, a gente pode, por exemplo, se antecipar, eu envio aqui para vocês o link onde vocês encontram os nossos parceiros para aplicar, são centros de aplicação de prova, né? Então, por exemplo, aqui, ó, estou aqui na página, eu consigo verificar aqui os parceiros no Brasil. Então, você me falou que é de Fortaleza, então vamos aqui, ó, Casa de Cultura Alemã da Universidade Federal do Ceará. Então, eles têm o e-mail aqui, você pode se informar nesse centro de aplicação de provas, tá? Cada centro, isso é importante ressaltar, cada centro de provas, cada Instituto Goethe, todos eles planejam as suas datas de prova de forma autônoma, tá? Então, quer dizer que o fato do Instituto aqui de São Paulo ter aplicado o B1 ontem não significa que o Goethe de Salvador também vai ter aplicado, tá? Então, eu envio aqui para vocês no chat, deixa eu só colocar aqui para todos,
o link onde vocês encontram esses parceiros para aplicar as provas. Tá bom, José? Tá bom, tá ótimo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Sim, você. Cadê? Vacene? Acho que perdemos de vista, né, Carla? Aí, né? Então, Larissa, pode falar. Depois, se ele voltar, a gente retoma com ele. Tá bom. Então, na verdade, a minha dúvida ainda é sobre o Flieger, né, a prova. Provavelmente eu devo estar prestando ela no final do ano. E aí eu queria entender, porque ela é semi-digital, não é isso que você falou? Isso mesmo. Ela é modular ou eu também, quando fizer, eu preciso passar em tudo? Muito bem, Larissa. No caso do Goethe-Test para o Pflege, vai acontecer o seguinte: a parte semidigital engloba a leitura e a compreensão auditiva, tá? Lesen e hören. Schreiben você ainda vai fazer em papel. O Sprechen também vai ser do modo como, assim como você interage com o examinador, tá? Vamos supor que você precise repetir o Lesen. Só que no caso do Goethe-Test para o Pflege, você vai repetir necessariamente juntas o Lesen e o Hören. A parte digital só pode ser feita em conjunto. Tá? O Schreiben isoladamente você pode repetir, o Sprechen isoladamente você vai poder repetir. Entendi. Tá? Então, obrigatoriamente vão ser só os que são digitais, né? E os outros eu tenho uma possibilidade de repetir sozinhos. Exatamente. Tá bom. Em relação a material, né? Porque como isso é uma prova nova que vocês estão fornecendo para a gente aqui, a gente não acha muita coisa, né? Você tem razão. Bom, eu vou então disponibilizar aqui para vocês, desculpa interromper você, Larissa, eu vou disponibilizar aqui para vocês via chat um arquivo contendo, por exemplo, material de preparação que vocês podem usar para a prova do Pflege, tá? Vocês me deem, por favor, 2 minutinhos que eu já envio aqui no chat. Deixa eu só localizar esse arquivo. Não demora mais do que 2 minutos, só um momento, por favor. Então, está subindo aqui para vocês todos o arquivo em PDF, onde vocês encontram uma lista, vocês podem abrir, vocês podem clicar nas referências, tá? Tá, em relação também à pontuação, como que funciona no Flieger? Vai ser 60% também? Mesma coisa, 60% de êxito, tá? Tá, não podendo zerar nada, sendo no mínimo 25% de cada módulo. Exatamente. Tá, danke. Tá. O Vacene voltou. Pode Vacene falar. voltou. Depois, na sequência, eu vou passar rapidinho pelas perguntas do chat, e aí você segue, Flávio. Tá bom, Carla. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Vacene. Meu nome é Neto, tá? Neto. Oi, Neto. Tá bom. Olha, eu tenho uma dúvida. Eu sou professor de alemão, né? Eu também estudei na Volkshochschule, na Alemanha, e fiz o teste Goethe e tal. Gente, eu tinha uma dúvida. E para vocês, assim, do Goethe Instituto, essa resposta para mim seria importante se vocês puderem dar. Assim. Eu estou também trabalhando com empresas, né? Nessa área também de preparar enfermeiros para compor, então, a equipe, né? De atendimento lá do Ministério. Assim. E eu tenho uma dúvida, a minha maior dúvida, eu estou trabalhando eu trabalhei esse mês com alunos da América do Sul, assim, argentinos, chilenos, e, gente, eu percebi assim, nós não conhecemos o nosso próprio idioma, assim, a gente não sabe o que são advérbios temporais, o que são die W-Frage, né? Wann und wer, são pronomes, na verdade, né? Isso tudo a gente conhece também do português. E se a gente tem consciência que a gramática alemã funciona dessa forma também, com algumas diferenças específicas, né? Fica tudo muito mais fácil, essa é a minha opinião. Bem, mas minha pergunta seria a seguinte, qual é o procedimento que vocês fazem para os alunos, que são a grande maioria, que não acompanham quem está na frente, assim? Eu tentei ajudar os alunos que ficavam para trás, até forneci aula particular, assim, aula de reforço, sem cobrar hora extra, mas a determinação foi,
eu não estou criticando a empresa, assim, eles são super competentes também, tá bom? Mas a determinação é assim, gente, quem não acompanha, tenta de novo, alguma coisa assim. Como vocês fazem isso, gente? Certo. Bom, Neto. Não é uma pergunta adequada para eu fazer agora. Eu também compreendo, lógico, né? Viu, Flávio? Certo. Assim, é só uma dúvida, assim, que eu tenho e que eu julgo ser importante. Certo. Bom, se a gente pensar, por exemplo, nos cursos de preparação, existe realmente essa diferença entre ritmos, a diferença entre pessoas, que é muito normal, né? Então, a gente tem que tem sempre em vista essa preocupação de abranger de forma mais completa possível todas essas diferenças durante a aula, né? Então, você pode, por exemplo, trabalhar com exercícios de diferenciação, propondo, por exemplo, para aqueles que têm um ritmo mais avançado do que outros, propondo exercícios dirigidos a alguma dificuldade específica, porque se é realmente isso que você falou da gente desconhecer a própria língua, eu reconheço, por exemplo, eu já tive casos de como é que a gente diferencia o teve no sentido de esteve e de teve de ter tido, né, do verbo ter. Isso é realmente, né? Exatamente, né? Então, assim, são dificuldades, sim, que realmente existem e a gente tem que absolutamente tentar abrangê-las da melhor forma possível, tá? Então, oferecendo exercícios exercícios dirigidos, né, para cada tipo de público que você venha a ter, tá? Sim, Flávia, só para eu concluir, né, eu tenho aula daqui a pouco também. Eu vejo assim, né, Flávia? Eu não acredito que tenha alguém mais inteligente que outrem. Assim. Isso para mim não existe. Mas nós temos inteligências diferentes, assim. Claro. De acordo com a experiência que nós tivemos, né? E vocês sabem disso, né? Como professores, claro. E a Luciana Lana sempre falava assim que pessoas diferentes precisam de métodos diferentes, né? E a minha questão não é nem assim, não é crítica e nada disso, assim, é só o que nós, como professores, poderíamos fazer justamente para que não exista essa divisão assim tão grande, né? Da gente dar prioridade somente para quem tem mais facilidade e os outros que ficam para trás, eles acabam atrapalhando. No final, eu saí de ruim ainda, você acredita? Eu tentei ajudar, assim. Entendi. Mas tá. Neto, bom, para a gente dar continuidade, a esse tipo de questão, você pode, inclusive, enviar um e-mail para um setor específico do Instituto, que é a cooperação pedagógica, tá? Então, você pode, por exemplo, solicitar por aconselhamento, porque esse departamento, ele pode te oferecer aconselhamento, ferramentas, de como você pode lidar com isso. Eu vou pedir, por gentileza, para depois a gente não perder isso de vista, para a gente verificar. Você encontra, inclusive, o contato do Centro de Cooperação Pedagógica no site do Instituto, tá bom? Beleza. Ok. Gente, então tá bom. Ok. Obrigada, Neto. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Flávia, então vou passar rapidinho aqui pelas perguntas do chat. Aqui. A prova do A1 é realizada ao final do A1-2 e assim por diante? Exatamente, né? Então, para cada nível a gente vai ter uma subdivisão dos cursos para a gente poder dar conta do conteúdo, né? Então, vamos supor que para o nível A, a gente tem 2 cursos, A1 e A1-2. Então, você vai prestar o exame do A1 ao final do último curso previsto para aquele nível. Tá ótimo. Aí aqui, eu vou perguntar mais de uma coisa para a gente. Qual é a idade limite para fazer o exame do Goethe-Zertifikat para jovens? Aí tem uma outra pergunta aqui, perguntando qual é o limite, qual é a validade do certificado e por favor, qual a prova de certificação mínima para o processo de residência? Tá. Bom, a idade para a prova de adolescentes, né, para jovens. Então, assim, até 16 anos. A partir dos 16 anos, a gente já aplica a prova para adultos, tá, Carla? Tá. Quanto à parte da residência, você quer começar respondendo essa questão? Sim, na verdade, depende... Quando você, no seu caso, eu acho que eu li outros comentários seus, Vanessa, que você vai se casar, né? Aí eu acho que é o A1 mesmo, A1 que é exigido. E
para trabalho, depende muito. Pode ser B1, mas via de regra é o B2. E para você fazer um curso universitário, via de regra é o C1. É o mínimo exigido. Então, isso varia também de acordo com a empresa, mas, assim, em linhas gerais, a gente poderia dar essa classificação. E aí, Flavinha, uma pessoa pergunta aqui também se o certificado tem validade. Não, os certificados não têm validade, não consta lá uma data a partir da qual ele não vale mais, a validade é indeterminada. O que acontece, pessoal, é que o mercado, para quem tem interesse em aplicar para alguma vaga na Alemanha, o mercado sim define que o seu certificado tem que ter um mínimo de X anos, 2 anos, 3 anos, enfim. Isso também é variado. O certificado em si não tem validade, mas a exigência do mercado que acaba sendo a baliza para isso. Nossa, muita pergunta aqui, vamos ver. Ó, uma pessoa aqui, o Alex, ele passou no C2 em 2016. Parabéns, Alex. Ó, Alex, realmente. O que você recomenda para postular para empregos na Alemanha? Realizar um novo exame? Acho que vem realmente, um pouco disso que eu falei, Alex. 2016 já está um pouco fora para o mercado. Eles costumam colocar 2 anos como limite para o seu certificado. Aí tem os links. Boa tarde. Ó, do Lucas. Boa tarde, Flávia. Na prova de proficiência B1, é possível aplicar novamente em 3 módulos, caso não tenha sido aprovado nesses mesmos 3, ou existe um limite de módulos para reaplicação? Não, você pode aplicar quantas vezes forem necessárias. Você pode fazer a prova quantas vezes forem necessárias. E sobre a nota de avaliação, se no exame existem 4 módulos, eu preciso de no mínimo 25 pontos em cada módulo para aprovação total, e isso a nota sendo de 0 a 100 pontos em cada módulo? Assim, vamos pensar numa prova modular, né? Então, assim, cada módulo vai ter 25 pontos, porque no final a gente vai totalizar 100. Tá? Sim. Então, assim, vamos supor que você tem que, no caso da prova modular, você tem que ter 60% de êxito em cada um dos módulos, tá? Então, se a gente pensar em 25, 60% de 25 seria 18, tá? Quer dizer, você tem... Isso é uma coisa que eu queria perguntar. Os módulos têm diferença de peso na formação da nota? Quer dizer, um módulo vale mais ou não? No caso das provas modulares, não. Cada módulo, cada habilidade equivale a 25 pontos, tá? O que eu estou frisando o fato da prova ser modular, por exemplo, no caso do C1, né? A gente faz, ela ainda não é modular, mas a gente tem uma separação, vamos dizer assim, entre a prova das partes oral, da parte oral e da parte escrita. A parte escrita vai englobar 3 habilidades, né? Então, por isso que a gente trabalha com essa classificação de 45 pontos na parte escrita, 15 na parte oral, a gente tem 60 do 100, tá? Entendi. O Arthur pergunta com qual frequência essas provas ocorrem e se precisa agendar. Certo, Arthur. É o seguinte, bom, então, como dito, nesse contexto de pandemia, a gente tem aplicado provas dentro de um limite para a gente respeitar também o distanciamento, né, para a gente evitar o máximo possível aglomeração. Com que frequência é difícil dizer, porque eu posso, por exemplo, responder aqui pelo Instituto, a gente precisa que você envie um e-mail, que você vai se informar sobre a próxima data, onde a gente pode encaixar, porque a gente está trabalhando nesse momento com esse limite. Tá? Então, de novo, aquele e-mail, né, cursos-saopaulo@goethe.de. Tá? É interessante você se informar se você for de São Paulo ou no centro de aplicação de provas mais próximo de você. Porque os centros, de novo, só para finalizar, os centros de prova planejam suas datas de prova de forma independente um do outro, tá? Uhum. Aí o Alex pergunta de novo se, como o mercado exige uma prova mais recente, ele deveria realizar o exame novamente. Eu creio que sim, Alex. Eu acho que para você precisa quase que revalidar o seu certificado. Você precisa fazer a prova de novo. Vamos ver aqui. Uma questão de competitividade também, né, Carla? Você tem um certificado mais atual, né? É verdade. Isso é bastante, e é bastante
Eu acho que eu vi até hoje realmente 2 anos, 3, a depender, mas é uma margem de segurança legal, são 2 anos mesmo. Aí, pessoal, ouçam a Carla, que o melhor conselho não há. Ó, você precisa no menu. Olha, você tá vendo o chat também, Flávia? Carla, eu tô meio perdida no chat, porque eu É não muita consigo coisa, né? acompanhar. Você está Eu tô beleza. optando por me concentrar aqui nas respostas para que elas sejam consistentes, o mais consistentes Você quer possível. ir para outra, para dar Podemos, sequência? podemos, E aí podemos. eu vou casando, vendo aqui que pergunta se relaciona com qual, para conseguir resumir aqui para você, Tá porque está joia. bastante coisa aqui. Tá bastante, então vamos lá. Bom, pessoal, então, como disse anteriormente, eu vou agora com vocês para o site do Instituto e vou percorrer realmente passo a passo para que vocês saibam onde vocês têm que ir, o que vocês têm que, quais possibilidades que vocês têm para se informar no site. Então, eu estou aqui vou clicar aqui no goethe.de. Isso aqui é a página do Instituto. Se eu quiser ser mais específica, eu digito aqui /, por exemplo, eu posso ir para o Instituto de São Paulo, tá? Então, essa aqui é a página do Instituto de São Paulo, você pode optar por vê-la em português ou em alemão. Vou permanecer aqui em português, tá? Você tem aqui as abas de cursos de alemão, exames de alemão, né? E aqui a parte de ensinar alemão seria legal para, por exemplo, a pergunta do Neto, né? Vassene Neto, tá? Biblioteca, aqui informações sobre a equipe do Goethe de São Paulo. Então, vamos clicar aqui em exames de alemão. Vocês têm aqui, por exemplo, essa visão geral, essa visão dos exames, as condições gerais, outras informações, tá? Aqui vocês têm, por exemplo, essa indicação de teste, esse conhecimento em alemão, né? Se você quer, de repente, saber, qual exame será que eu presto, né? Então, aqui você tem uma informação bem geral, vou abrir para vocês aqui, antes da gente entrar mesmo no modelo de prova, tá? Ó, aqui você pode descobrir o seu nível de alemão, iniciante, avançado, profissional, tá? Este teste te oferece uma primeira orientação, isso é importante, viu, gente? Uma primeira orientação sobre quão bem você entende a língua alemã escrita e falada, tá? E como é que são os seus conhecimentos de gramática e vocabulário. Prestem atenção nesse primeira orientação, porque é o seguinte, se você quiser se matricular em um curso ou em uma de nossas instituições, faça um teste de nivelamento em um local perto de você, tá? Porque no nosso caso aqui a gente faz, então, o teste de nivelamento oral também, tá? Então, assim, para você ter essa primeira impressão, você pode clicar em iniciar e dar andamento aqui para o seu teste, tá? Aqui, voltando para os exames, vamos pegar aqui primeiro o A1. Então, o A1, vocês veem aqui a variante para jovens, chamada de Fit in Deutsch 1, e a variante para adultos, a partir dos 16 anos, tá? Vamos pegar aqui a prova para adultos. Os objetivos, tá? O que você demonstra, aqui as próximas datas, vocês lembram que eu falei daquele limite por data de prova, né? Então aqui, por exemplo, para setembro, agosto para setembro, a gente não tem mais inscrições, e aqui vocês têm mais informações sobre as próximas datas, e aqui de novo o e-mail para o qual vocês podem escrever, tá? Para se informar melhor. E aí, a gente vai aqui, ó, preparação, material de exercícios. Antes da gente entrar, vamos passar aqui em mais informações. Vocês vão encontrar, por exemplo, o regulamento, né? Mais informações sobre cada módulo aqui, regulamento de provas, normas de aplicação. Isso é importante vocês como candidatos, por exemplo, saberem, tá? Para quando for fazer a prova. Material de exercícios, eu clico aqui no link. Então, vocês veem, por exemplo, para o conjunto de modelos, tenho aqui e tenho aqui conjunto de exercícios. Então, você tem aqui acesso a modelos de prova, tá? Você tem, inclusive, aqui, ó, a disponibilidade do arquivo de áudio. Você abre o documento de PDF, você clica em play e vai acompanhando a gravação, porque ela própria te orienta. Você vai ler de 1 até 5, você tem 10 segundos, tá? Não precisa se preocupar com o áudio que ele vai rolando e te orientando no decorrer da prova. Você tem aqui acesso a um vídeo de um exemplo de como pode ser a prova, de como é a prova oral, tá? Então, vamos aqui abrir com vocês o modelo. Então, vocês veem aqui, ó, o modelo da prova, o conteúdo, mais informações. Então, vamos ver aqui, o primeiro seria a compreensão auditiva, Hören. Cerca de 20 minutos ele tem, tá? Então, aqui tem exercício, por exemplo, assim, ó. Você vai ouvir a situação, qual o número do quarto do quarto do seu Schneider?
você vai assinalar a resposta certa. Esse aqui é o exemplo, né? Então, você vê que já está marcado. Você vai ouvir no áudio o exemplo, você vai ver, então, os próximos exercícios. Então, você vê, ó, é uma pergunta, você opta aqui pela resposta certa, tá? Então, sim, são perguntas com relação ao uso elementar da língua, tá, gente? Ó, qual é o preço da blusa? Que horas são? O que a mulher está comendo no restaurante? Aqui, por exemplo, você vai ter afirmações que você vai, então, marcar se são certas ou erradas. Na terceira parte, de novo, ó, você tem que identificar, por exemplo, aqui no exercício 11, o número. O número falado é esse ou é esse. Você tem que assinalar, tá? Depois desse módulo, a gente tem o módulo de leitura, listen, e o módulo de escrita. Esses dois são feitos em 45 minutos. Então, de forma que, se a gente junta 45 com aqueles 20 do Hurry, na prova tem duração de mais ou menos 1 hora e 5 minutos, tá? A parte escrita. Então, você vê ó, como é que é. Tem o exemplo, né? Você vai ler o texto, ver se essa afirmação é correta ou se ela é errada, se é certa ou se ela é errada. Então, você vai assinalar. Aqui também, ó. Você tem uma situação, você gostaria de ir de barco pelo rio Reno, e aí qual dessas páginas aqui você vai acessar para isso? Então, você vai marcar se é A ou se é a opção B. E por aí vai. Aqui também, ó. Parte 3. Você vai ler o anúncio aqui, a situação, né? Aqui no caso do exemplo, na porta da escola de línguas. O que você tem que fazer no caso de aprender alemão? Você tem que ir para a rua Beethoven 23. É isso que está dizendo aqui? Se sim, você assinala que essa afirmação é correta. Essa aqui, então, é a parte do lesen. Depois a gente vem aqui para a parte do schreiben. Você vai ler essa situação e você vai preencher esse formulário de acordo com as informações que estão aqui nesse texto. A outra parte é o texto que você tem que escrever. Tá? Então, essa situação aqui, ó, você gostaria de, no mês de agosto, visitar a cidade de Dresden. E aí você vai escrever aqui para informações para turistas. Você vai dizer por que você está escrevendo, vai pedir informações e vai perguntar por endereços de hotel. Tá? O texto tem que ter pelo menos 30 palavras e a estrutura do e-mail prevê que você tem uma saudação inicial e uma saudação final. Tá? Não é que você vai escrever frases soltas, isso tem que ser considerado também. Tá? O gênero textual aqui. Então, nós já falamos de hören, lesen, schreiben, quer dizer, leitura, compreensão auditiva e a escrita. Agora vem a parte oral, tá vendo? Ó? A parte oral é feita em grupo, tá? Então, no grupo de, por exemplo, 3 ou 4 pessoas. Aqui nós temos 15 minutos para cada grupo de avaliações, de examinandos, né? Então, aqui a parte 1, você vai se apresentar e vai dizer aqui você pode usar essas informações aqui para te ajudarem durante a prova oral. Você vai dizer assim, eu vou dizer, por exemplo, ich heiße Flávia Matsuda, ich bin 35 Jahre alt, e etc. Tá? Você vai se apresentar. Na parte 2 aqui, você vai formular uma pergunta com relação a esse tema, por exemplo, Essen und Trinken. Né? Se você tirar a cartinha com a palavra Sonntag, por exemplo, você vai formular uma pergunta dentro desse tema, usando essa palavra aqui, por exemplo, was frühstückst du am Sonntag, por exemplo, tá? Essa aqui são outras possibilidades de tema, né? Einkaufen. E a parte 3 aqui você vai, com a ajuda desse desenho, formular um pedido. Então, por exemplo, você vê aqui um lápis, você vai perguntar para a pessoa assim, você tem, por favor, um lápis? Né, a gente quer ver se a pessoa pode te emprestar um lápis, tá? Ou você pede pela conta, ou você diz aqui que aqui não se pode fumar, é um pedido, né? Então, aí a pessoa entende que não se pode fumar, se ela está fumando, tem que parar de fumar. Essa, então, é a prova do A1, tá? Aqui vocês têm acesso às transcrições dos áudios, né? Aqui você tem um exemplo, você tem o gabarito, né? Você pode fazer a prova, aí você confere as suas respostas, né? Porque você quer um modelo. Aqui estão as respostas, aqui, né? Aqui, ó, são textos modelos, e aí a pontuação recebida para cada um desses modelos aqui,
tá? Então, aqui, 3 pontos no caso de que no caso da tarefa ter sido completamente realizada. 1,5 ponto se ela não ficou tão clara. 0 se ela não foi feita, tá? Então, no caso aqui, vocês tinham que dizer por que vocês estavam escrevendo para informações de turista, para turista em Dresden. Tem que perguntar por o endereço de hotel e tem que pedir por informações, né? De filme, do que fazer lá. Então, são 3 tarefas que vocês têm. Para cada uma, você pode receber 3 pontos, tá vendo? Ó, 3, 3, 3. E a Communicative Gestaltung, que eu estava falando para vocês, é você considerar o gênero textual. Então, olha que tem uma saudação inicial, né? E tem aqui a finalização, né? A despedida aqui com o Viele Grüße, por exemplo, tá? Vocês veem aqui, ó, que aqui, onde a gente tem esses 2, tem o ponto completo, né? Que a gente tem aqui 1, meio ponto ou 0. Aqui tem os 2. Aqui tem, na verdade, a gente não se finaliza, né, uma correspondência com choose. Então, aqui, por esse motivo, essa pessoa recebeu meio ponto nesse critério, tá? Aqui, por exemplo, também não se trata de uma forma corrente de abordar uma pessoa para quem você escreve, né? Aqui, por exemplo, faltou a despedir, a finalização, né? Viele Grüße, alguma coisa nesse sentido, né? Mit freundlichen Grüßen. E aqui vocês têm o exemplo, então, da correção. Aqui vocês têm mais informações sobre o decorrer da prova oral. Tá? Um exemplo do gabarito que você pode usar, você pode imprimir para fazer. Aqui que você vai escrever o texto. E é isso. Vocês têm perguntas com relação à prova do A1? Ao modelo de prova do A1? Eu tenho aqui no chat, eu não sei se é específico em relação ao A1, mas eu vou colocar para você, Flávia. A Virgínia pergunta se, pela sua experiência, qual é a parte que os brasileiros vão pior? Ou se cada caso é um caso. Olha, Carla, eu acho difícil a gente generalizar, né? Mas se a gente tomasse assim como base o fato da gente ser brasileiro e falar português, né? Pode ser que haja uma dificuldade para a gente na hora de falar, né? Porque a gente fosse se atentar à gramática alemã, que prevê uma posição de verbo diferente, preposições diferentes da que a gente usa em português. Essa dificuldade pode se mostrar, por exemplo, nas habilidades produtivas, né? Que seriam falar e escrever. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, gente, que é isso que acontece, tá? Isso obviamente varia de pessoa para pessoa, mas eu estou falando aqui de uma tendência em se tratando de brasileiros, tá? Certo. Não, cada caso, né? A gente não pode, em qualquer aspecto da vida, generalizações não... Por favor, isso. Né? Também não gostaria. Outra coisa aqui, que o Lucas pergunta, mas eu acho que o exemplo cobre, mas você pode dizer melhor, Flavinha, se é possível mostrar um gabarito de um exame já aplicado. Podemos, é a ponte perfeita para o nosso próximo exame, então, tá? Então, vamos lá, gente, voltando aqui com você. Tudo bem, Carla, para vocês, gente? Tudo, pode seguir. Tá bom. Então, vamos lá, eu estava aqui com vocês no exame do A1, tá? Então, de novo, aqui, repassando rapidinho, goethe.de/São Paulo. Exames de alemão. B1, jovens, adultos. Vamos pegar aqui adultos, mas os jovens vão percorrer o mesmo caminho, só clicando aqui no item para os jovens, tá? Então, Goethe-Zertifikat B1, mesma coisa, ó, as informações, os preços, tá? Prepare-se para o exame com o nosso curso preparatório. Então, rapidamente, se eu clicar aqui, eu já vou cair aqui nas informações para os cursos preparatórios, por exemplo, oferecidos pelo Instituto de São Paulo, tá? Então, de novo, aqui, ó, repetindo e-mail para contato, tá? Voltando para cá, as datas, e aqui mais informações, né, com relação às vagas. Vocês têm acesso aqui às normas, regulamentos do exame e material de exercícios. Ó, mesma coisa, ó, conjunto de modelos,
Ó, tá vendo? Arquivo de áudio, um vídeo de como é a prova oral, mais um conjunto de exercícios, mais um conjunto de modelos, e aqui também, para adolescentes, tá? Então, vou abrir com vocês aqui o conjunto de modelos. Vocês veem aqui a prova do B1. Esse barulho do mouse aqui. Aqui vocês têm, assim, de uma forma geral, a descrição de cada módulo, tá? O que consiste, então? Cada módulo, vamos pegar aqui o LESA. Então, estão 5 partes. Na primeira parte, você vai ler a correspondência e vai assinar se as afirmações são certas ou erradas. Segunda parte, a informação, você tem que entender, compreender a informação e a argumentação. Então, você vai optar pela resposta certa entre 3 respostas. Número 3, você vai ter que ver qual anúncio se encaixa, tá? E aqui, a prova do B, e de forma que o módulo inteiro vai durar 65 minutos, tá? Isso se aplica também para os outros módulos. Eu queria chamar a atenção especificamente aqui para um exercício do Lesen, tá? Então, assim, a gente já estava falando, na parte 1 você vai ler o texto e vai assinalar se as afirmações aqui são corretas ou não. Parte 2, mesma coisa, tem um texto, você vai aqui optar pela resposta correta entre as 3. Parte 3, tá vendo? Aqui são situações, para cada situação tem um anúncio adequado. Só que você tem que se atentar, aqui a importância de conhecer o formato da prova, ó. Para uma situação, não tem nenhum anúncio. Tá vendo aqui, ó? Für eine Situation gibt es keine passende Anzeige. In diesem Fall schreiben Sie 0. Então, em alguma dessas aqui, vai ser um zerinho, não tem anúncio correspondente, tá? Então, é bom estar atento aqui ao formato da prova, ao que pede enunciado. Senão, você sai tentando desesperadamente achar um anúncio para cada afirmação, para cada situação, tá? Parte 4, mesma coisa. Você vai ler aqui e vai ver se essas pessoas são a favor ou contra uma determinada afirmação. Nesse caso aqui, a pessoa é a favor da proibição de jogos violentos de videogame, nesse caso, tá? Lesen, também a mesma coisa, você vai ler aqui a Hausordnung, que é um gênero textual assim, muito presente no dia a dia, tá? Do que não pode fazer barulho depois das 10, vai estar escrito aqui, então você vai ter que ler o Hausordnung e mesma coisa aqui, optar escolher a resposta certa, tá? Aqui nós temos agora uma simulação do nível do módulo Hören, que deve durar por volta de 40 minutos. A mesma coisa, você pode dar play ali, aqui, né? Que a gravação vai te orientar. Ela vai ler o enunciado, vai falar para você o exemplo. Aí você vê aqui, a gente vê aqui a forma de exercício, né? Então, na parte 1, você vai ouvir uma situação, e aí você vai ter, em relação a ela, uma afirmação, você vai assinalar se ela procede ou não. Aqui no número 2, por exemplo, você vai completar com a resposta certa entre essas 3, tá? Essa é a parte 1. Vocês vão ouvir, então, por exemplo, 5 textinhos, cada texto você ouve 2 vezes. Então, está descrito aqui no enunciado, tá? Essa é a parte 1 do Hören. Parte 2 aqui, você tem, por exemplo, uma conversa, quer dizer, aqui se trata, na verdade, de um passeio guiado. Aí é o guia do museu dando informações e você vai, então, assinalar aqui a resposta correta, tá? Essa conversa, por exemplo, você ouve uma vez. Está descrito aqui também no enunciado lido pela gravação. A parte 3 consiste também num texto, uma conversa que você vai ouvir uma vez, você vai assinalar aqui certo ou errado para cada afirmação. Parte 4, aqui você vai ouvir uma discussão 2 vezes. Dessa discussão participam 3 pessoas, o apresentador e mais 2 pessoas. Você vai então identificar de quem é que partiu essa afirmação aqui. Se foi do apresentador, dessa pessoa ou dessa pessoa aqui. Tá? Mais adiante nós temos aqui o módulo da escrita. Para ele a gente prevê 60 minutos. A parte da escrita, como a gente estava falando no começo, né, da nossa transmissão. 3 exercícios, 3 textos. Se você descreve um acontecimento, nesse caso aqui desse modelo, a situação é essa, né? A pessoa estava doente, não foi e
Sie haben vor einer Woche... Isso, você fez a festa de aniversário, né? Seu amigo estava doente, não pôde ir. Aí você vai descrever como é que foi a festa, qual presente você mais gostou e por quê. E você vai fazer uma proposta para um encontro. Aqui as instruções, né? Escreva 80 palavras, escreva alguma coisa para cada um desses pontos. Preste atenção na estrutura do gênero textual, e-mail, né? Então, você vai se dirigir à pessoa, por exemplo, Liebe Carla, por exemplo, né? Você vai desenvolver o texto, no final tem que ter o Schluss, né? Liebe Grüße, Flávia, por exemplo. Aqui, de novo, ó, a discussão, né, num fórum de internet, você vai reagir a essa opinião aqui. Aqui se trata do fato de encontros pessoais serem substituídos por contatos na internet, que é um tema, assim, bem real no momento, né? Agora, por causa da pandemia. E o exercício 3, aqui você vai escrever para a sua professora do curso, né? Vocês tinham marcado um encontro para falar, uma conversa para falar sobre seus objetivos pessoais, só que aí você não vai poder ir para esse encontro, você vai ter que, ó, se desculpar com ela, höflich, quer dizer, de forma cortês, e aí você vai usar a variante formal do alemão, né, que é o Sie, e todas as formas que derivam dela, né, ich schreibe ihn, o Ihnen, o Ihre, tá? Você vai se desculpar e dizer por que você não pode vir para esse encontro. Esse é o texto da terceira parte, que deve ter de novo aqui, ó, 40 palavras, e aí a estrutura do e-mail deve ser observada, tá? Com a saudação inicial, a saudação final. Depois nós temos aqui o último módulo, que é a prova oral. A prova oral é feita em duplas, eventualmente só uma pessoa ou duas, né? Dependendo do número de candidatos. Então, nós temos 15 minutos de prova oral. A prova oral tem 3 partes. Aqui a primeira parte consiste na interação entre 2 candidatos, né, que vão combinar alguma coisa. Nesse caso, vão combinar uma visita para um colega de curso que estava doente e vão discutir sobre esses fatores aqui, sobre esses pontos aqui, né? Quando que vai ser a visita, como é que chegam lá, quem vai ajudar de que forma. A segunda parte consiste aqui numa apresentação de PowerPoint, por exemplo. É um tema que você vai apresentar. Então, o tema aqui, para essa parte, a gente tem 2 temas. Só que você vai ver qual tema e vai optar por um, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos o primeiro tema, se crianças precisam de celular, e o segundo tema, se crianças assistem demais televisão, né? A estrutura é essa, você vai contar das suas experiências pessoais com relação a esse tema, vai falar de como esse tema, como é esse tema no seu país, as vantagens e desvantagens, por exemplo, uma criança ter celular, e aí você vai, então, concluir a sua apresentação de forma que a gente não precise, de uma vez, de forma abrupta, se dar conta de que, terminei, né? Então, você vai dizer, obrigada com isso eu termino a minha apresentação, obrigado pela atenção. Tem perguntas, né? Porque a terceira parte consiste, por exemplo, numa pergunta, num feedback que que a pessoa que está fazendo a prova com você vai te dar com relação à sua apresentação e vai fazer uma pergunta sobre o seu tema, né? E aí depois, mesma coisa, o seu parceiro de prova vai apresentar o tema dele, você vai ouvir e ao final dar um feedback para ele e fazer uma pergunta para ele sobre o tema dele. Essa é a prova oral. Aqui eu acho interessante a gente dar uma olhada na oferta dos outros formulários. Aqui você tem o exemplo de como é o gabarito do Lesen. Você vai aqui assinalar com xizinho a resposta certa, tá? Importante salientar que a gente leva em consideração só as respostas assinaladas nesse gabarito e não no caderno de provas, tá, gente? Então, aqui do Lesen, tá vendo, ó? Aqui são 30 questões. Vamos supor que você acertou 18. Que são 60% aqui, por exemplo, né? Então, existe uma conversão, 18 em relação a 30 vai equivaler a 60 em relação a 100. Tá? Então, a gente trabalha aqui no caso do B1 com essa conversão. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o gabarito, você consegue conferir as respostas certas, se você quiser treinar. Tá? Então, mesma coisa o Hören. Você vai assinalar aqui a resposta certa, fazendo exercício. Aqui tem a palavra Muster, né, modelo, deixando claro que isso aqui é só um modelo, tá?
E aqui, em seguida, o gabarito para você conferir as respostas que você marcou. Tá? Aqui tem as transcrições do áudio, né? Aqui o modelo de como é o formulário para você escrever o texto na parte do Schreiben. Aqui nós temos os critérios, ó, tá vendo? Os critérios de avaliação, por exemplo, do módulo de escrita. Então, nós temos os critérios aqui, ó. Erfüllung, quer dizer, o candidato realmente fez, cumpriu o que tinha que fazer? O texto era coerente, as ideias eram desenvolvidas, eram interligadas entre si, tinha lógica aquele texto? Vocabulário, é um vocabulário compatível com o que a gente espera de um usuário de B1 da língua? As estruturas, são estruturas condizentes a um usuário de B1 da língua? Condizente, eu digo, por exemplo, o que a gente espera de um usuário de B1 da língua? Então, por exemplo, assim, eu espero que ele saiba, que ele possa, por exemplo, representar um ponto de vista contrastivo. Então, se eu disser assim, apesar de eu não ter normalmente muito tempo, eu gosto de fazer esporte no dia a dia. Né? Então, esse tipo de estrutura a gente já espera para um usuário de B1, tá? Então, assim, aqui nós temos para cada critério, aqui as pontuações, A, B, C, D e E. Então, basicamente, seria assim. A é um desempenho extraordinário. Muito bom. B é um bom desempenho. Um desempenho é uma expressão ainda que tem erros, mas que não deixa de ser uma boa expressão em alemão. C é uma expressão que não deixa de ser boa, mas que contém muitos erros. D é uma expressão quase incompreensível. E é uma expressão incompreensível. Ou, no caso do texto não atender a porcentagem de palavras pedidas, né? Se ele ficar abaixo dos 50%, um texto de 80 palavras. Se você escrever menos que 40, a gente não considera aquele texto, tá? Então, a isso tudo vocês têm acesso na internet, aqui no site do Instituto. Para o texto 2 também, mesmos critérios. Texto 3 também, mesmos critérios, tá? Então, vocês veem aqui os critérios, A, B, C, D e E, tá? Isso é o formulário usado pelos avaliadores na hora de avaliar o texto, tá? Que são modelos de textos para parte 1, parte 2, parte 3, tá? Aqui algumas instruções que são dadas na prova oral, e aqui de novo os critérios para a parte da prova oral, tá, gente? Então, eles são bem parecidos, tá? Então, assim, você cumpriu o que você tinha que fazer na parte 1, você combinou direitinho lá a visita no hospital, né? Interação. Aqui a gente leva em conta, assim, quão ativo o participante é na conversa, tá? Porque não pode só ficar assim, ah, isso é legal, ah, isso é bom. Uhum. Aqui a pessoa, por exemplo, perde ponto no quesito interação. Vocabulário também, mesma coisa, a gente espera um vocabulário condizente com o nível, condizente com a situação. Estruturas também, mesma coisa do que era na parte da escrita, tá? Mesmo. Aqui tem o critério da pronúncia. O critério da pronúncia, gente, é o seguinte, é importante, eu acho, salientar. A gente é brasileiro, a gente fala português, tem alguns sons em alemão que a gente não vai fazer muito frequentemente, não faz mesmo em português, né? Então, assim, pode ser que tenha alguma variação, tenha alguma sotaque, a gente não espera uma expressão livre de sotaque. O que a gente espera é o seguinte, eu vou fechar aqui para eu olhar para vocês, quer dizer, para vocês me verem melhor, né? Então, assim, Z, por exemplo, Z em alemão não tem jeito, tem que falar igual a gente fala quando fala a palavra pizza. Não é zum, é Zirkus, não pode falar Zirkus, não pode falar Zoom, tá? Zum, no caso, né? Então, assim, não tem jeito. Nesse caso, você perde o ponto de pronúncia se você não fizer esse Z, esse tz, como se fosse um TS. Isso é importante, tá? Esse é o exemplo que eu posso dar para vocês. Não significa que a gente está esperando uma expressão livre de sotaque, tá? Então, vamos lá. De novo, aqui vocês veem o formulário usado pelos avaliadores, né? Que tem os critérios, eles escrevem comentários, avaliam cada critério, né? Aqui o último vocês veem, por exemplo, a pronúncia, tá? Tudo isso aqui vai totalizar 100 pontos. Aqui, a gente já chegou ao final da prova do B1, que é uma prova, então, mais extensa, né? Então, vocês veem que para leitura, vocês têm 65 minutos. Para escrita, mais 1 hora. Para o Hören, 40 minutos. Para a prova oral, 15 minutos, né?
Então, a gente aplica essa prova com um intervalo entre os módulos, né, de 15 minutos. Não é um intervalo para você relaxar completamente, para dar tempo de você ir ao toalete, né, para você beliscar alguma coisinha e já voltar para o próximo módulo, tá? Uhum. Vocês têm perguntas? Você quer abrir cara para perguntas? Como é que você quer fazer? Sim, na verdade, eu tenho umas perguntas aqui que estavam no chat, são umas coisas mais concretas também. E eu queria só reforçar para vocês que a gente está vendo que o interesse é enorme, então isso mostra que a nossa decisão aqui do projeto para a integração de trazer esse tema para vocês e também de oferecer a bolsa, né, faz sentido. E a gente também pode, eventualmente, depois trabalhar, desenvolver uma espécie de uma oficina para ir mais né, a fundo em algumas coisas, né? Isso tudo, o retorno de vocês é super importante por isso, porque isso serve para balizar as coisas que a gente quer oferecer ou pode oferecer para vocês, tem que fazer sentido. Flávia, eu vou perguntar aqui. Uma pessoa, perdi até já o nome, porque faz tempo que foi perguntado, pergunta se os módulos, ela não, fez a prova uma vez, não passou em 2 módulos. Quando ela vai fazer esses módulos de novo, ela paga? Paga. Infelizmente sim, Carla. Uhum. Eles são cobrados, tá? Tá, e você sabe me dizer como que é isso? Depende do certificado? Isso, no caso por exemplo, do B1, vamos voltar aqui, ó. Vocês têm, por exemplo, informações com relação aos preços e as datas, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? O valor para a realização do exame é de 680. Vai para alunos do Goethe, tem esse valor. Os módulos individuais, então tem esse valor aqui também, tá? Por módulo, para todas as provas modulares. Tá ótimo. Tá? Aí, o que mais? Deixa eu ver aqui. Acho que o gabarito você já respondeu. Aí teve uma pergunta no chat do Lucas, justamente se era possível mostrar um gabarito, uma prova efetivamente aplicada. Eu falei que não, nesse tempo, a gente já até extrapolou aqui o horário. Mas eu reforço para vocês, nós vamos oferecer porque isso tudo, imagina, além do interesse, quer dizer, realmente, você conhecer a prova é fundamental, se preparar para ela, conhecer como ela funciona, a dinâmica, né? E nada melhor que fazer um curso, por exemplo, para se preparar para a prova. E a gente vai oferecer justamente bolsa para esse curso. Então, repetindo, a gente vai mandar para vocês, nos próximos dias, o formulário tem que ser feito na central do Goethe, é só por isso que vocês não tiveram acesso a isso hoje, mas imaginamos que no decorrer dessa semana a gente receba, ao longo da próxima semana, todo mundo que se inscreveu para esse evento, e também que se inscreve para as nossas medidas, vai receber a informação completa, todos os pré-requisitos e tudo. É claro que as pessoas pré-selecionadas vão ter que fazer um teste de nivelamento para ver se consegue acompanhar as aulas do curso e tudo mais. E a gente vai oferecer bolsa completa para o valor do curso cheio, para o material e para a prova também. Então, é uma boiada. Fiquem atentos, quem tiver interesse, por favor, se inscreva, mande a documentação tudo certinho e a gente vai selecionar as pessoas. Aproveitem, gente. Que mais? Flavinha, diga. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. A gente está vendo aqui que o pessoal está assíduo ainda, já passamos do horário bastante, eu agradeço muito e com certeza a gente vai repetir, porque a coisa, a gente percebe que tem muito interesse. Muito interesse. Que legal. Carla, Gabriela, Érica, eu é que agradeço o convite de vocês. Para mim foi muito legal ter participado aqui dessa live. Fiquei muito à vontade, porque eu estava um pouco nervosa, mas acho que, bom, estamos à disposição de vocês, tá? Estou torcendo aqui para todo mundo, né? Peço desculpa se tenha ficado alguma coisa, né, não compreendida, ou mal resolvida, ou mal respondida. Acho que a minha intenção era de que todo mundo saísse assim minimamente informado, a nossa intenção, né?
Não, foi ótimo, Flávia, foi tudo super bem respondido. A questão é que tem muita demanda mesmo. Então, a gente podia, ó, pelo jeito, a gente poderia ir longe aqui, mas a gente repete ou faz uma, né, disseca algum outro aspecto. Acho que foi super importante para dar essa introdução e para as pessoas saberem que elas têm informação já, né, tão detalhada, acessível, sem custo. Então, vamos atrás também, gente, para se preparar, tá bom? Legal, gente. Muito Obrigada, viu, obrigada pela e boa participação de noite para todo mundo. vocês. Boa noite, gente. Até mais.